Você já ouviu falar do livro do profeta Joel? Hoje veremos do que esse livro trata, do que ele fala e o que nos ensina. Vem comigo! O livro do profeta Joel contém 3 capítulos e está localizado entre os profetas menores no Antigo Testamento. Joel era filho de Petuel e o seu nome significa "O Senhor é Deus". Não temos informações claras a respeito de sua vida e de seu ofício, mas há a possibilidade de Joel ter sido sacerdote devido a constantes alusões ao templo e às práticas cerimoniais. Quanto à datação deste livro, é um tanto quanto difícil estipularmos o momento exato de seu enredo, pois há conjecturas de que tenha se passado em um período pré-exílico, por volta de 835 a.C. Mas também pode-se imaginar, por alguns dados apresentados, que o livro de Joel tenha sido redigido no período de Esdras e Neemias. Porém, sua história está bem conectada com o enredo de outros livros proféticos, e o fato de não termos certeza de sua datação não nega a sua inspiração. Certo é que Joel tenha profetizado em Judá, e o contexto do livro menciona o momento em que ocorreu uma grande devastação, causada por enxames de gafanhotos. Nesse episódio, a destruição afetou tanto as plantações, bem como as pastagens de todos os rebanhos. Em poucas horas, a terra que era bela e frutífera tornou-se um lugar de completa desolação, pois todas as safras haviam sido perdidas. Desta forma, a fome e a seca se apoderaram de Judá, e tanto os homens como os animais estavam sofrendo as consequências. Quanto a este fato, a profecia de Joel é clara e direta ao ponto. Isso tudo aconteceu devido ao julgamento de Deus pela maldade do povo. Ainda mais, tal destruição aponta para o grande dia do Senhor, onde ele julgará todos os povos da terra. Mas, ao mesmo tempo, Joel anuncia a restauração da terra pela graça de Deus, quando o povo se arrependesse sinceramente. Esta restauração aponta o dia em que aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos. Vejamos como está organizada a história deste livro. Podemos dividir o livro de Joel em 2 partes. Na primeira, do capítulo 1 até o 2:27, é exposto o julgamento de Deus mediante a devastação, um chamado ao arrependimento sincero e a promessa de restauração do povo do Senhor. Na segunda parte, do capítulo 2, verso 28 até o fim do livro, é afirmado que a presente devastação de Judá não poderia ser comparada ao terrível julgamento de Deus que está a caminho, no grande dia do Senhor. Nesse momento, haverá até um abalo cósmico e todos os seres humanos terão de se apresentar diante de Deus para prestar contas de suas condutas. Porém, os crentes no Senhor serão perdoados, abençoados e salvos. Também nessa segunda parte do livro é profetizada a vinda do Espírito, o qual passaria a habitar em todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Vejamos quais ensinamentos este livro nos traz. Primeiro, todo pecado gera sérias e desastrosas consequências. Segundo, um dia todos terão de prestar contas de suas vidas a Deus. E terceiro, Deus não faz acepção de pessoas, mas deseja que todos se acheguem a Ele pela fé. Mais algumas curiosidades deste livro. Embora Joel traga uma palavra bem enfática sobre o julgamento de Deus ao pecado do povo, não é mencionado especificamente qual era o ato de transgressão dos judeus. Mas certo é que eles tinham ciência de suas maldades. O trecho de Joel 2:28 a 32 é mencionado por Pedro em Atos 2, versos 17 a 21, apontando o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo.
Além disso, a menção do derramamento do Espírito sobre jovens, idosos, servos, homens e mulheres pode ter soado um pouco escandalosa nos tempos de Joel, pois na cultura daquela época, apenas alguns teriam o privilégio do relacionamento com o Deus Santo. Dessa forma, Deus demonstra que o seu sistema de relacionamento não se enquadra nos preconceitos humanos, pois Deus não usa de acepção. Você gostou desse vídeo? Espero que sim. Então curta e compartilhe com seus amigos. Logo, nós da Faculdade Batista Pioneira traremos mais vídeos como esse. Até mais!